Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Geninho do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da quarta temporada de um anime. Na verdade, da terceira temporada de um anime que foca na jornada de amadurecimento de Rudolph Grey Rat. Um segundo que eu vou ali. E no treinamento de eles na Terra Sagrada das Espadas. Enquanto eles lidam com a dolorosa separação, Rudolph segue sua vida com suas esposas, desvendando mistérios do mundo e enfrentando os desafios do Deus humano. Estou falando de reencarnação. Estou falando desse anime que, pelo amor de Deus, é um dos melhores dessa temporada. Claro que não se compara ao próximo vídeo, né? Que será de Bleach. E eu estou falando de A Reencarnação Sem Emprego 3. Se eu for para outro mundo, aí sim levarei as coisas a sério. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que todos estavam reunidos para irem ver um rei que mora no céu, né? Em uma fortaleza voadora. Ele tinha construído um castelo voador. Quando o mensageiro aparece, ele acaba falando que o rei não aceitaria ninguém da raça dos demônios, o que no caso seria a Roxy, que é de uma tribo de demônios um pouco distinta. Desculpa. E ela acaba aceitando isso, e o Rudolph fala que iria trazer algumas lembrancinhas, e lá nisso o mensageiro acaba entregando algo que servia como um instrumento de teleporte, mas o Rudolph acaba sendo o último a ser teleportado, pois parece que ele tinha muita força. E o rei acaba falando isso pra ele, que foi um pouco mais difícil teleportar ele. Conta da tosse. Né, o próprio rei fala que foi um pouco mais complicado teleportar ele. Ele conseguiu teleportar todos, mas quando foi a vez do Rudolph, acabou sendo um pouco mais complicado. Né? E ali eles vão sendo guiados até onde estava o rei. Isso, a pessoa que estava acompanhando percebe que algo no Rudolph e na Sylphie, e ela pergunta para os dois sobre as palavras do deus humano. E quando eles estavam frente a frente com o rei, a primeira a falar é a Nanahoshi, que eu descobri o nome dela agora, que é a amiga do Rudolph, que ele estava ajudando com a magia de invocação. E ela fala que a pesquisa dela com magia de invocação e tudo mais estava começando a dar frutos, estava começando a dar certo. E depois os outros acabam fazendo seus pedidos, né? Quando o Rudolph queria sair e foi fazer o seu pedido, ele pergunta se existe alguma cura para a doença da sua mãe, né? Porque ela tinha ficado presa em um cristal, numa dungeon e tudo mais. E aí ele revela, esse rei revela que a Elinalise tinha passado pela mesma coisa que a mãe do Rudolph passou. Só que com ela foi diferente. Eles têm que... A própria Elinalise fala que sente que a maldição que pode assolar a mãe do Rudolph é um pouco diferente. A coisa que está acontecendo com a mãe do Rudolph é um pouco diferente do que ela passou. A Elinalise, ela explica, quando estavam só ela e o Rudolph, que tinha acontecido a mesma coisa com ela, que aconteceu com a mãe dele. Só que ela encontra uma pessoa, se casa com essa pessoa, mas a sua maldição estava começando a afetar. Ela fazia toda hora com o próprio marido, e aí do nada ela começou a criar cristais no corpo, e com isso esse marido foi vender esses cristais, e no caminho ele acaba sendo morto. Ela, tentando se preservar pelo marido, não consegue por conta da sua maldição, e assim acaba dormindo com vários homens ali da cidade. Depois ela se torna uma aventureira, tem um caso eu acho que com o Paul, né? Porque ela não consegue se segurar, né? E aí ele aceita a explicação da Elinalise, que fala, ó, pelo menos, pelo que eu sei, pelo que eu tô sentindo, porque a própria Elinalise percebe que a mãe dele tinha algo diferente, parecia ser uma maldição um pouco diferenciada. Eles teriam que ficar de olho nela
para ver o que fosse acontecer, né? E aí ele vai estudar mais sobre a invocação, eles aproveitam para comer e vão descansar. Acabam achando ali uma sala secreta, né, que tinha um mural. Ninguém sabia a história que estava escrita naquele mural, Que história que era. E eles acabam sendo levados dali pela amiga do Rudolph, e a amiga do Rudolph, no caso a Nana Roche, ela estava começando a ficar doente. Que a gente vai perceber que ela vai ficar um pouco mais doente no episódio que é pra semana que vem, que já tá roteirizado, né? E aí ela, sentindo que ela precisava de ajuda, ela vai até o Rudolph, que estava com a Sylphie. E aí, vendo que a Sylphie estava lá também, ela fala, ó, qualquer um dos dois pode me ajudar, qualquer um dos dois pode me ajudar. E aí a Sylphie fala que poderia, mas a magia que a própria Sylphie estava lançando em cima da Roche, né? Porque a Sylphie estava falando sobre ela pro Rudolph. Porque ela acha que o Rudolph pode ter algum sentimento referente a Nana Roche, mas não é isso. O sentimento que ele tem é pela Sylphie, pela Roxy e pela Ares, que vai ser a terceira esposa do Rudolph. Isso lá no mangá, né? A terceira esposa do Rudolph vai ser lá no mangá, vai ser a Ares, apesar de agora ela estar na Terra Sagrada das Espadas. E a magia que a própria Sylphie estava lançando na Nana Roxa acaba não surtindo efeito, pelo contrário, acaba só piorando as coisas. Ela tosse, 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 tosse. E aí no momento que ela dá a última tosse, começa a sair sangue da boca dela. E aí ela acaba desmaiando no colo da Sylphie. Nisso, eles gritam pelo nome dela. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Esperarei que sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.